Vamos aqui falar sobre o Thiago Leifert, que eu prometi e não falei. Vamos. Inicia o corte aí. Vou colocar as aspas, porque o corte é longo. Tem durante 10 minutos, a gente vai reagir 10 minutos aqui. Eu vou botar. O Planeta do Futebol fez uma, uma aspas aqui, escrita, que eu acho mais fácil para a gente poder entender o que o Thiago Leifert falou, que eu acho legal da gente abordar aqui na live sobre esse assunto. Abre aspas pro Leifert. Quando eu estava no Prime Video, eu narrei Flamengo e Altos do Piauí. No auge da minha ingenuidade. E aí assim, né? Ele brinca com isso porque se tem alguém que não é ingênuo quando o assunto é TV, chama-se Thiago Leifert, que é um grande entendido desse lugar. Eu narrei o jogo de forma equilibrada. Eu sou de São Paulo, eu mal sabia que a torcida do Flamengo não está acostumada com narração equilibrada. Os narradores são sempre muito tendenciosos para o Flamengo, alguns conscientemente e outros até inconscientemente. Pelo fato de o Flamengo ser um time muito grande, as narrações tendem a olhar o jogo do ponto de vista do Flamengo. Não estou criticando, estou falando um fato. E aí assim, gente, temos aqui um santista, um palmeirense. Poderíamos ter um São Paulino, um corintiano. Poderíamos ter um cruzeirense e um atleticano. Poderíamos ter um vascaíno e um tricolor. Poderíamos ter um gremista e um internacional. É uma percepção geral de quando você tem um jogo transmitido numa TV aberta contra o Flamengo, que o jogo é narrado do ponto de vista do Flamengo. É tipo... não chega a ser tipo seleção brasileira e Bolívia. Gol! Não chega a ser esse nível. Mas todas as opiniões partem do ponto de vista do Flamengo, jogando em casa ou fora. E isso é histórico. Histórico. E isso é, gente, assim. O Thiago fala, conscientemente ou inconscientemente. Eu nunca trabalhei numa emissora de grande mídia, não posso dizer quais são as recomendações. Mas isso é uma coisa para mim tão clara que sempre eu pensei, e aí sim no alto da minha ingenuidade, porque diferente do Leifert, eu nunca trabalhei em emissora alguma, eu sempre achei que fosse uma coisa, tipo, até meio que conversada. Ó, seguinte, gente, o cara chegou na Globo, ó, aqui o Flamengo é a nossa seleção brasileira. Você não pode tratar o Flamengo como qualquer clube. O ponto de vista tem que ser a partir dos caras, porque os caras geram mais audiência, mais dinheiro no nosso bolso e assim eu te pago o seu salário. Sempre achei que fosse até uma determinação meio aberta, assim, mas parece que não é. Parece que a coisa é assim, porque também que todo mundo faz, e aí se você fizer diferente, você tá fudido. E o Thiago Leifert fala um pouco sobre isso, ó. Ele completa, mas na minha cabeça ingênua eu entendi que se um torcedor do Altos do Piauí assinou o Prime Video, eu tenho a obrigação de saber o que eu tô falando. Eu tenho a obrigação de saber a história do time e contar o drama do jogo também um pouco do ponto de vista deles. Eu sei que vai ficar um pouco mais tendencioso para o Flamengo, porque eu sou de São Paulo e estou mais perto deles. Mas minha narração foi equilibrada. Rapaz, quando eu saí do ar, foi quase uma carnificina o que aconteceu. E aí não é crítica com relação à narração do Leifert. Eu, particularmente, não acho o Leifert que a melhor coisa que ele faz é narrar. Sinceramente, eu não acho ele um bom narrador, tá? Esse é meu ponto. Sendo bem sincero, mas pra apresentação, pra mim, ele é como poucos. Ele é muito bom, né, em fazer. Então, são valências profissionais. Agora, o que ele tá falando aqui que não foi uma crítica técnica da narração dele. Ah, narrou bem, narrou mal, grito de gol. Foi... Não, não, não. Só dele ter narrado um jogo que ele contou a história de duas equipes de maneira igual, ele viu o mundo cair sobre a cabeça dele. Porque é quase que um dogma no Brasil se narrar, segundo ele, os jogos a partir do ponto de vista do Flamengo. Isso não acontece só com o Flamengo, tá? Existe, por muito tempo, o Premier adotou equipes regionalizadas e aí, assim, não tinha coisa... Eu acho até que era mais equilibrado assistir um Santos e Flamengo no Maracanã com uma narração
sei lá, da equipe A ou B do Sport TV do que assistir Santos e Atlético Mineiro no Mineirão com a equipe de Minas do Sport TV. Aquilo ali era praticamente outra coisa. Ali era tipo, o Atlético Mineiro, o Santos está indo para o Santiago Bernabéu enfrentar o Real Madrid e está sendo narrado pela TV Real Madrid. Era meio que isso. E acontecia um pouco disso também mais no passado com a mídia gaúcha, que depois mudou um pouco com o perfil das pessoas que eles trocaram no Sport TV e no Premier. E a mesma equipe hoje que continua fazendo a transmissão mineira do Sport TV e Premier, eu sinto que melhorou bastante, tá? De 2 anos pra cá, eu não sei se... A gente é muito minúsculo, não sei se ouviram as nossas críticas, que eu venho criticando isso já tem alguns anos aqui no Futeboteco. Não sei se foi... abriram a cabeça, ou se até a direção dentro da Globo mudou, mas eu vejo hoje a equipe mineira do Sport TV Premier narrando o jogo de maneira muito mais equilibrada. Isso sempre foi muito natural no Brasil, mas a Globo particularmente sempre naturalizou, Felipe, essa coisa de você... Não é puxar sardinha, não é sobre isso, mas é você narrar um jogo a partir do ponto de vista de um protagonismo daquele time. Então assim... Não é Santos e Flamengo. Não é o Santos que está jogando bem. É o Flamengo que está jogando mal. Não é o Santos que está jogando mal, de repente. É o Flamengo que tem que se exaltar, está jogando bem pra caralho. É sempre o jogo passa pelo que o Flamengo está fazendo. Nunca sobre o que o adversário está fazendo. O jogo é narrado, e isso historicamente no Brasil, desde que eu me conheço por gente, as grandes transmissões, principalmente de TV aberta, a partir do ponto de vista do Flamengo. Isso é uma coisa histórica. Cara, mas tem um ponto aí que me pega um pouco nessa fala do Thiago, é que eu acho que ele comete uma certa incoerência, digamos assim. Porque Tá. ele é o cara que eu já falei aqui algumas vezes que quando tá narrando o jogo internacional no SBT, por exemplo, ele grita, ih, gol dos caras. Aí ele fala aqui, na minha cabeça ingênua eu entendi que se um torcedor do Altos do Piauí assinou o Prime Video, eu tenho a obrigação de saber o que estou falando e tal. No sentido de, pô, respeitar o torcedor do Altos ali. Se sai um gol do Altos, Certo. ele vai na também. Agora, pô, sai um gol do Independente Del Valle contra o Vasco, ele grita gol dos caras. E se tiver um equatoriano no Brasil, Ah, não. no hotel, assistindo um jogo do Independente Del Valle, ele narrar o gol dos caras não é também um ponto, pô, Eu acho que, eu acho respeito? que menos pensando no equatoriano assistindo no Brasil, mas mais pensando, Felipe, que também, claro, tem. O Brasil é um país multicultural, tem gente do mundo inteiro, Exatamente, e certamente tem. exatamente. Mas tem também o vascaíno, que tá torcendo contra o Flamengo. E no gol dos caras, o caralho, é gol nosso, é contra o Flamengo, porra. Então assim, eu detesto esse tipo de narração, tá? Eu também não gosto, cara. Detesto, nunca gostei, cara. A Globo meio que institucionalizou essa parada de gol do Chivas. Tananana, É, então, tá aquela ligado? Aquela musiquinha. musiquinha padrão de gol dos caras, assim. É, Porra, mano, narra o gol, velho. é. Narra o gol decentemente, sabe? Faz uma narração imparcial e tudo Eu mais. prefiro também. Eu também prefiro, cara. Agora esse ponto do Thiago aí é a única coisa que me pega nessa fala dele, assim, porque ele é o cara que narra gol dos caras, pô, é Então, a aspa dele pra um gol internacional contra um time brasileiro. Pô, mas ele não deixa de estar errado sobre a percepção dele de como que é com relação ao Flamengo, né? cara, os caras tendem a dar uma, eu acho que isso também é muito por uma questão comercial, sabe? O Flamengo é a maior Claro, torcida do Brasil, claro, claro. consequentemente é a torcida que mais vai dar audiência aos programas esportivos, a transmissão do Flamengo vai estar bombando de audiência porque é a maior torcida. Sim. Então os caras tendem a dar aquela famosa puxadinha de saco à torcida do Flamengo, né? Eu lembro do Mil Grau, o Corinthians Mil Grau, o Kevin, foi no extinto Quatro Grandes e nos mostrou a foto da semifinal do ano passado entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica. E ele tirou a foto dos microfones da Globo posicionados em direção à torcida do Flamengo, né? Então, enfim. Até Isso também já nisso é. aconteceu, né, com a torcida do Corinthians e tudo mais. Eu mesmo já vi em Itaquera, na época que trabalhava em rádio e fazia o jogo direto do campo. Já vi o microfone apontado para onde ficam as torcidas organizadas do Flamengo, do Corinthians e tudo mais. É uma tendência, cara. É uma tendência que a grande mídia Se agrada utiliza. quem tá te pagando.
Exato, exato. Cara, vira e mexe, a gente questiona os nossos convidados que são da grande mídia, que vão aí ao nosso podcast e sempre falam. Eles mesmos não gostam dessa lógica comercial que se instaurou no Brasil de falar dos quatro grandes, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Eles E mesmos se ignorar o resto. incomodam com isso, mas eles têm que Eles mesmo fazer. se incomodam, mas eles têm que ficar lá, tipo, 1 hora debatendo o Flamengo, o Jorginho, o impacto do Samuel Lino e bibibi, bobobó. Ah, o que o Andreas Pereira vai mudar, sabe? O que, cara, eu não tenho saco mais pra acompanhar esse tipo de resenha, assim. Você liga a TV e é só isso, assim. Você vai nos grandes portais na internet, também é só isso. O mundo gira em torno desses quatro times. Por quê? Porque é uma lógica comercial, são as maiores É, torcidas, mas cara, consequentemente vai ter mais audiência. mas isso tá gerando só cada vez mais. E é legal, a gente trabalha Isso tá com. segmentando, né? É, então, a gente trabalha com o jornalismo segmentado e tal, mas eu acho que do jeito que a coisa tá indo, cara, tá se perdendo a percepção sobre a segmentação, sabe? É. Assim, cara, infelizmente, algumas pessoas que segmentaram, inclusive jornalistas formados, e eu já recebi conselho de jornalistas que torcem pro meu time, me criticando por ser um cara que critica demais. O que eu quero dizer com isso, assim? A percepção do torcedor que tá acompanhando a mídia segmentada é que aquele é um dos dele. Tem gente que quer que esse cara... Porque aquele típico caso, né? Você lembra quando o Stallone falou mal do Brasil? Não, Ele não falou nada do que a gente já não sabia. Mas não lembro. quem que é esse gringo pra querer falar do Brasil? A gente ficou puto. Ô, mano, você não. Sim. Porra, vai se fuder. Você tá pensando que você é quem? Você vê lá da gringa, vem falar mal do meu país? A gente pode falar porque a gente tá aqui. Então, eu sinto que na mídia segmentada tem um sentimento de, mano, ó, beleza, esse cara, tudo bem, ele detonar o time, porque ele é dos nossos, ele não tá querendo jogar contra aqui, né? Mas tem uma coisa também, cara, que cada vez tem me pegado, que é o seguinte. Quando você, por exemplo, se a gente falou assim, quando a Globo, por uma questão comercial, eleva o Corinthians e o Flamengo, que são maioria, o caramba quase, ela tá fazendo isso pensando no bolso. Quando você tá trabalhando numa mídia segmentada e você trabalha para agradar, e quem é seu público? O público que vai colocar dinheiro no seu bolso são os torcedores. Quando você vai querer sempre agradar esses caras, falar o que eles querem ouvir, você também não tá fazendo jornalismo. E eu sinto que tem muita gente que faz exatamente isso, cara. Que, tipo assim, na dúvida, por exemplo, um erro de arbitragem, um suposto erro de arbitragem. Na dúvida. A mídia segmentada, se Na diz? mídia segmentada. Na dúvida, é sempre a favor do meu time. Porque mesmo que eu ache que não foi, e eu não tenha problema de dizer, eu não posso desagradar esses caras que estão me mandando superchat aqui. Não posso desagradar esses caras que estão assistindo meu conteúdo. Você entendeu? Então, um cara me falou, irmão, você estava errado, você falou que aquele lance lá não foi pênalti, não sei o quê. Na dúvida é sempre a favor do Santos. A pessoa falou, cara. Falou pra mim off, mas falou. Então assim, eu falei, não, cara, eu não penso assim. Se eu achar que não foi nada, não foi nada. Vou falar e foda-se o que o nego pensar. Porque ainda é jornalismo. Ainda é uma análise, né? No dia que for só torcedor... Eu não tenho um canal de torcedor, embora eu seja torcedor. Eu tenho um canal de jornalismo. Que eu tento fazer jornalismo. Seja um jornalismo analítico, seja um jornalismo informativo, enfim, né? Então, eu acho que essa coisa da mídia segmentada, ela tá cada vez mais aumentando, que ela tá ficando um pouco descontrolada. Hoje eu vejo muito mais canais de torcedor do que canais de jornalismo segmentado. E isso... Não sei se é um mundo sem... Talvez seja um mundo sem volta, cara. E é uma linha tênue também. Eu que entrei nessa há exatos 3 meses, né? E tenho sentido o impacto disso também, cara. Porque, por exemplo, alguns vídeos meus no meu canal que viralizaram por críticas ao Abel, me colocaram na caixinha do hater do Abel. Como, por exemplo, eu recebi até o convite da Casa TV pra
ir nesse tipo de conteúdo que eu acho horrível, que é fulano contra 10 não sei o quê, que eu acho uma bosta, cara, com todo respeito. E critiquei isso no meu canal. Me chamaram pra ir lá pra ser um desses 10 que critica o Abel. Cara, eu não sou um hater do Abel. É, essa. Eu apenas o critico. É, não é. E como eu também o elogio, quando eu acho que eu devo elogiar, e as pessoas parecem que, é o que eu falei no começo, as pessoas parecem que não estão na internet cada vez mais, com as big techs incentivando, os algoritmos incentivando, as pessoas estão cada vez mais entrando nas suas bolhas e se separando em grupos. E É. aí, tipo, hoje a torcida do Palmeiras é assim, outras torcidas também. Cada torcida tem o seu assunto, a sua pauta de polarização. No Palmeiras hoje é o Abel, no Santos é o Neymar, no Flamengo tem a sua também, no Grêmio, no Inter e tudo mais, no Fluminense. E isso racha a torcida, assim. E É. aí eu simplesmente fiz esse vídeo, aí os caras que me elogiaram lá porque eu critiquei o Abel, agora me criticam porque eu falei, cara, gente, não é bem assim, vamos ter um pouco de calma. Ele tá errando aqui, ele tá errando ali, mas ele pode acertar aqui, ele pode achar o time aqui, sabe? O cara ganhou muito pelo nosso time, e tudo mais. Sabe? A galera fica, mano, numa loucura, assim, sabe? Numa distopia, cara. Eu É, tô cara, assustado, não é cara, com todo fácil, não. respeito. Eu tô assustadaço, assim. Eu falei, meu, será que esse é o caminho, assim? Tipo, vou assumir um personagem, vou odiar esse cara até o fim e Não, vou ganhar não. dinheiro com isso? Não Não, quero não. ser isso, tá ligado? Não Lógico. quero, eu quero pelo menos tentar fazer uma análise sóbria, menos que eu ganhe, mesmo que eu ganhe menos dinheiro, assim. Lógico, cara. Não é sobre dinheiro, cara. É Exato. sobre. Sobre deitar a cabeça tranquilo no É travesseiro, assim, sabe? lógico. Só que assim, esse é o problema. Tem gente que comprou o personagem, irmão. Que o cara define a linha que ele vai e vai até o fim, é isso e acabou e foda-se. Entendeu? Eu já não, cara. Eu tento. Me permito a mudar de ideia também, me permito enfim. Mesmo e isso tudo sendo, você me conhece, um cara enfático com as minhas opiniões. Mesmo com tudo isso. Então acho que sei lá, cara. Vamos ver o que o futuro do jornalismo nos reserva, porque não é só essas mesas de debate, não, que estão sem graça. Os canais por assinatura do jeito que estão hoje, não é à toa que a própria ESPN agora está fazendo um movimento de ir pro digital, como a Globo fez. Estão fadados ao fracasso, cara, Assim, nesse. os assinantes de TV por assinatura estão cada vez mais diminuindo, estão migrando para o YouTube. Então é a tendência, cara, do novo milênio aí, que muita coisa vai mudar e eu acho que os formatos também vão mudar. Já estão mudando. O Então, próprio Jean Oddi, quando foi ao nosso podcast recentemente, disse, né, que os jovens já saem da faculdade não querendo fazer jornalismo, mas querendo opinar. O moleque já sai da faculdade querendo ter um canal do Corinthians, ter um canal do Palmeiras, do Flamengo, Cara, e às vezes ele até consegue. Por quê? Porque ele consegue atingir na emoção do torcedor do outro lado essa parada da polarização. Ele consegue, com a retórica, uma boa retórica, conseguir viralizar nesse sentido. E muitos viralizam. Cara, você já parou pra pensar o quão o YouTube está infestado por canais de react, cara? Que é um negócio assim, cara. Tem rival, cara. O cara sei lá, o cara é São Paulino. Ele põe a câmera na sala dele e fica reagindo a um jogo do Palmeiras. Aí você vai ver, tem 80 mil views o vídeo. Cara, o que tá acontecendo, velho? O que é tá é uma acontecendo? modalidade, cara. Meu Eu Deus. mesmo fiz um react outro dia no meu canal, a coletiva de apresentação do Vojvoda. Que eu achei que valia, a primeira coletiva do cara ali e tal. Eu não tinha assistido, eu assisti meio que com a galera. E, pô, foi um sucesso o vídeo. Não, mas aí você é santista, você tá vendo uma coletiva. Eu tô falando, o cara se dispõe, São Paulino, a sentar no sofá com um filho pra ver o jogo do Palmeiras e ficar, oh, nossa, olha o time desses caras, que não sei o Mas quê. isso é, Meu cara, Deus, mas cara. velho, assim, vamos falar a verdade, brasileiro gosta de conteúdo ruim. Porra. Gosta, cara. É só você olhar esse cara que foi preso aí, ó, da adultização aí. Quanto de visualização e de inscrito e dinheiro que esse cara tinha. O story do cara era um negócio lamentável, Então, assim, cara, então resumindo. assim, é Brasil, velho, não dá. Nossa. Brasil, cara.